Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia, ela nos mostra que mesmo os homens mais admiráveis, eles erraram. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E nesse estudo, continuando estudando sobre Moisés, nós vamos ver que Moisés também errou. Vamos ao tema de hoje, a fuga de Moisés como consequência de seu erro. O nosso texto base está em Êxodo, capítulo 2, verso 15, que diz: mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. No estudo anterior, nós vimos que Deus agiu na vida do bebê Moisés. Deus mudou a sentença de morte que ele tinha e deu a ele uma sentença de vida, mas uma vida abençoada. Deus transformou a maldição em bênção. Deus é especialista em agir a favor do povo dele, principalmente nos momentos difíceis. Vamos ver, por exemplo, José em relação a seus irmãos. Vamos ver em Gênesis capítulo 50, verso 20, que diz: o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Olha que Deus tremendo, um Deus que transforma situações, um Deus que muda decretos, um Deus que age a favor da vida do seu povo, age a favor da vida dos seus filhos. Vamos ver outro exemplo. Você lembra de Neemias? Neemias, ele cita Balaão e Balaque. Em Neemias capítulo 13, verso 2, e diz: porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Então nós sempre falamos, aquele que Deus decide abençoar não tem maldição, não tem nada que faz Deus mudar os desígnios dele. Vamos ver novamente Moisés. Moisés então teve a sua história de morte mudada pelo Deus Todo-Poderoso, e Deus foi além. Deus tornou Moisés filho da filha de Faraó. Realmente, Moisés foi para o palácio, Êxodo capítulo 2, verso 10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. A filha de Faraó deu um nome a Moisés, e a gente vê ainda que em Atos, no capítulo 7, verso 21, isto é citado. Vamos ler? Entretanto, quando teve de ser abandonado, no sentido de deixado, a filha do Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Eu acho lindo porque Deus, ele nos mostra que ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, tanto que quando a mãe de Moisés, Joquebede, o criou, ela tinha salário da filha de Faraó. Deus é tremendo. Mas enquanto Moisés estava no palácio de Faraó, ele estudou, ele foi criado como um príncipe, ele tinha todas as regalias como um príncipe. Atos 7, verso 22. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. A gente vê que os ensinamentos que os pais dele lhe deram, os ensinamentos sobre o Deus Todo-Poderoso, soberano, sobre o Deus misericordioso, estava dentro de Moisés. Deuteronômio 11, 19, o próprio Moisés, ele cita, ele fala: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos,
conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Como é bom meditar na palavra do Senhor. Agora imagina como é bom você poder compartilhar com os teus filhos a palavra do Senhor. É muito bom você compartilhar com os teus filhos a palavra de Deus, vocês conversarem sobre o Todo-Poderoso. Efésios 6:4, Paulo fala: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. E aí nós vemos como Deus abençoa os nossos filhos, como Deus usa os nossos filhos para trabalhar para o reino dele. Deus é muito bom. E quando Moisés ele completou 40 anos, ele foi visitar os irmãos dele. Na verdade, ele foi visitar os hebreus. Êxodo capítulo 2, verso 11. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Eu quero trazer outra versão que diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Eram da mesma descendência, eles eram hebreus. Quando Moisés olhou o comportamento dos egípcios em relação aos filhos de Israel, Moisés ficou indignado, porque o povo de Israel era tratado com dureza, era tratado com frieza, e isso tudo por ordem do próprio faraó. Êxodo capítulo 1, verso 11 diz assim: sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Era a estratégia de Faraó para que o povo de Israel não multiplicasse, não aumentasse e não fosse mais poderosos do que eles. Era medo de Faraó que isso acontecesse. Mas quando Moisés atentou para o trabalho que os israelitas estavam fazendo, o excesso de trabalho, a aspereza no tratamento dos egípcios com eles, ele, além de ficar indignado, Moisés agiu errado. Ele fez justiça própria, conforme diz Isaías 64, verso 6. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. É muito importante nós estarmos atentos a esse versículo. Nós não podemos fazer justiça própria, porque diante de Deus, todos os nossos atos de justiça se tornam trapos de imundícia. Paulo fala em Romanos 12, verso 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E nós vemos quantas pessoas com desejo de vingança e quantas pessoas se vingando dos seus irmãos, se vingando daqueles que elas têm como pessoas ingratas, como pessoas más, como pessoas inimigas. Mas o Senhor, ele nos ensina, é do Senhor a vingança, é o Senhor que vai fazer justiça. E ainda Paulo fala que Deus retribui a quem assim procede. Ainda em Romanos 12, 17, Paulo fala assim: a ninguém devolver mal por mal, procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas. E quando a gente vê a palavra todas, se eu não consigo ter paz com alguém, embora esta seja a recomendação da palavra de Deus, eu não vou prejudicar aquela pessoa. Eu preciso estar entendendo que eu sou filha de Deus. Eu tenho que refletir a glória de Deus na minha vida. Por isso eu não posso pagar mal com o mal, porque isto não agrada a Deus. Mas Moisés, quando ele viu aquela cena,
Ele teve uma atitude infeliz, ele ficou indignado com o que ele estava presenciando, aquele egípcio maltratando um israelita. Êxodo capítulo 2, verso 12, diz assim: e olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Olha a atitude de Moisés. Segundo os estudiosos, esse versículo mostrou que Moisés ele olhou para um lado, ele olhou para o outro lado para se certificar que não tinha ninguém olhando. Como não havia ninguém lá, pelo menos que ele tivesse percebido, ele foi defender aquele hebreu, mas ele defendeu, não conseguiu se conter, ele feriu aquele egípcio e aquele egípcio veio a morrer. Segundo ainda os historiadores, Moisés se desesperou quando viu que o egípcio estava morto e o enterrou na areia. É muito interessante quando a gente vê que muitos, eles vêm defender a Moisés, porque a intenção de Moisés seria de defender o irmão dele. Uma situação ruim, de vulnerabilidade diante daquele algoz, diante daquele egípcio cruel. E quando ele o fere, segundo os historiadores, os estudiosos ainda, não foi com intenção de matá-lo. Moisés não queria ser um assassino. Atos 7:24 fala assim: ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. O resultado da ação de Moisés foi a morte do egípcio. Embora Moisés seja defendido, como eu já disse, por alguns estudiosos, por alguns historiadores, e Moisés é até tido como um herói nesse sentido, porque ele defendeu o seu irmão. Mas a Bíblia ela nos mostra que ocorreu um assassinato. E Deus não se agradou disso. Tiago, capítulo 1, verso 20, diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E nós vimos que Moisés, ele agiu na ira. E aí não foi o nome de Deus que foi glorificado. Moisés olhou de um lado, Moisés olhou do outro, mas nada que nós estamos fazendo, ou nada que nós fizemos, ou venhamos a fazer, passa despercebido diante de Deus. Hebreus 4, verso 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está descoberto diante de Deus. O Senhor é aquele que olha, o Senhor é aquele que vê, o Senhor é aquele que conhece a intenção do coração. Provérbios, no capítulo 5, verso 21, o rei Salomão fala o seguinte: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele, que é o Senhor, e ele, o Senhor, examina atentamente todos os seus passos. Nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que está atento às coisas que estão acontecendo aqui na terra. Atos 7:25 diz assim: Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. Moisés, ele teve a percepção que Deus o havia escolhido para libertar o povo de Israel. Só que Moisés agiu segundo ele mesmo. Ele não agiu buscando direção de Deus. Moisés pode até ter pensado estar fazendo certo, tanto que foi embora para o palácio. O que ele fez não ficou despercebido. No dia seguinte, ele voltou a ver o que estava acontecendo entre os hebreus. Êxodo 2, verso 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens, agora hebreus, contendiam. E disse Moisés ao injusto: por que feres a teu próximo?
Moisés, novamente, ele foi fazer uma intervenção entre os hebreus. Mas olha que interessante, ele agiu como um pacificador. Olha, e ser pacificador é algo que agrada a Deus. Mateus, no capítulo 5, verso 9, diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o próprio Jesus nos ensinando, e a atitude daquele hebreu que foi repreendido por Moisés não foi uma atitude boa. Além do que ele estava fazendo, ter sido repreendido por Moisés, ele ainda vira para Moisés e fala algo pior. Êxodo capítulo 2, verso 14, a parte A, o qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Imagina Moisés ouvindo aquilo. Moisés, ele temeu, mesmo ele tendo boas intenções com os irmãos dele, com os israelitas, ele poderia ser punido por Faraó, caso o Faraó soubesse. Êxodo capítulo 2, verso 14, a parte B fala: então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Lembra, não fica nada oculto diante de Deus. E Jesus nos fala em Lucas 12, verso 2, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. E é justamente o Senhor mostrando para nós, assim como que Moisés fez, mesmo Moisés sendo cauteloso, olhando de um lado, olhando para o outro lado, mesmo assim foi revelado. O Deus que traz a memória, o Deus que traz a revelação, é o mesmo que estava olhando para aquela situação. Mas quando o Faraó soube do ocorrido, a atitude de Faraó não foi boa não. Êxodo 2, verso 15, a parte A. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Olha como Moisés tinha razão de temer a Faraó. E diante disto, sabe o que Moisés fez? Ele foi embora do Egito, mas ele foi embora fugindo. Êxodo capítulo 2, verso 15, a parte B. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés fugiu. Ele fugiu para preservar a própria vida dele, porque Faraó, ele era um homem cruel. E olha, Moisés, aquele homem que foi criado como príncipe do Egito, agora ele era um homem fugitivo. Nas decisões que Moisés tomou, nós vemos que foi até precipitada. Ele pode ter se deixado levar pelas emoções quando ele viu aquele egípcio ferindo um hebreu, mas ele pode também ter agido por se achar que naquele momento Deus iria usar ele para libertar o povo de Israel daquela servidão. Moisés, em momento algum, consultou ao Senhor. Ele não buscou a orientação do Deus Todo-Poderoso. É o que eu falei, ele pode ter pensado que seria o momento dele começar a agir. Só que com Deus não é assim. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Eu não posso fazer como Moisés fez, agir precipitadamente, agir no calor das emoções, mas eu tenho que confiar ao Senhor tudo o que está acontecendo e eu tenho que me colocar na dependência de Deus. Moisés, ele agiu na estratégia de Moisés. Moisés, ele agiu na força do braço do próprio Moisés. Nós não podemos fazer assim. Eu vou concluir com Provérbios no capítulo 16, verso 3, que diz: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Que o Senhor Jesus, ele nos ilumine, ele nos ajude, que o Senhor Jesus, ele nos conduza em todas as situações, para que não venhamos a agir precipitadamente e nem no calor das nossas emoções.
Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Escolha Ser Pacificador e Ações Precipitadas. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e que Deus te abençoe muito.